Criados para funcionar como ferramentas de controle social dos gastos públicos, os portais de transparência devem passar por um processo de padronização. A proposta está em discussão no Senado e tem a intenção de facilitar o acesso de todo cidadão aos dados referentes aos gastos em todas as esferas da administração pública. Em Itajaí, o Observatório Social trabalha em favor da transparência e da qualidade na aplicação dos recursos públicos municipais. Esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Quem me acompanha na apresentação hoje é o acadêmico de jornalismo Lucas Rosa. Boa tarde, Liz, e boa tarde também a você de casa curtindo o Viva Voz aqui pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode e deve interagir conosco, é muito fácil. Tem o nosso e-mail, vivavoz949@gmail.com. Tem também o Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale e o Twitter e o Instagram, ambos @VivaVozUnivale. Bom, e nosso convidado de hoje é o nutricionista Cristiano Fischer. O Cristiano é integrante do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de Itajaí, o COMUSAN, e também auxilia nas investigações sobre gastos públicos junto ao Observatório Social de Itajaí. Obrigada pela participação, Cristiano. Obrigado a todos que nos escutam, e isso mesmo, eu, como nutricionista, eu auxilio, né, o Observatório Social, trazendo aí, tirando dúvidas, principalmente referente a questões alimentares e na compra, quando há licitação da prefeitura em relação à suplementação infantil, ao tipo de leite, tirando dúvidas relacionadas a esse tipo de alimento, para estar conferindo aí essa situação de transparência, né, na compra e na licitação desses produtos. Bacana. Exatamente. Eu acho que você podia explicar um pouco melhor como é que funciona o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de Itajaí, como acontecem essas reuniões, o que se discute ali, porque apesar de ser um espaço aberto, eu acho que pouca gente entende realmente o que acontece nesses conselhos, né, Cristiano? Todos os municípios, então, eles têm o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, então Itajaí não seria diferente, então a gente possui esse conselho, a qual a gente tem como mérito avaliar situações relacionadas à segurança alimentar da nossa população. Não só em relação à quantidade desses alimentos, mas também referente à qualidade, né? Possíveis projetos que o município pode vir a agregar, e leis também que devem ser estimuladas para garantir realmente que a população não corra nenhum tipo de risco nutricional. O conselho acontece uma vez por mês, geralmente às 10 horas da manhã da primeira sexta-feira do mês. Esse mês em específico, a gente vai estar fazendo uma visita técnica em Camboriú numa horta orgânica. Então a gente também sempre está avaliando questões de agricultura familiar, se ela está sendo bem empregada, merenda escolar e tantas outras questões relacionadas do município em relação realmente à segurança da população frente à alimentação e nutrição. Cristiano, já que você falou desse caso específico, né, vocês vão a um outro município verificar uma horta orgânica, qual é o objetivo? Modelo. Né? A gente parte sempre de verificação de modelo, pelo que eu consegui entender da explicação da nossa presidente Elínia, que é a presidente do conselho, que é da Vigilância Sanitária. Então, a gente tem como das visitas que a gente já fez, que era até num restaurante da igreja Mevan, na qual tem um restaurante que tem como os próprios funcionários ex-viciados e acabam, não em sua totalidade, mas em sua parte, que a gente achou muito interessante a participação dessa população. Então a gente foi avaliar para saber qual é a garantia realmente de nutrientes que era agregado. Então a gente viu que era um modelo muito bom a ser seguido em outros municípios. Da mesma forma que acredito que essa horta orgânica possa ser um modelo dentro da nossa cidade. Então, ir visitar municípios vizinhos são condições normais, porque existem conselhos em todos os outros municípios, então a gente acaba trocando figurinha, né? Muito bem, Cristiano, para participar desses conselhos é preciso ter uma ligação com a área, tipo no seu caso a área da nutrição, ou qualquer pessoa interessada e que queira participar, contribuir, pode também auxiliar nesses conselhos? O Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, nesse caso, ele depende de órgãos não governamentais, ou seja, você não pode ir com uma pessoa física, e sim representando uma associação, um sindicato.
ou uma ONG específica, então existem cadeiras dentro do conselho para essas representações, que infelizmente às vezes nem chega a lotar. Né? Falta público aí de órgãos não governamentais, grupos, para estar agregando realmente nessa condição, ou seja, uma associação a qual inicialmente eu fiz parte, a Associação de Diabéticos, eu era o titular e tinha uma suplente. E também tem outros cargos de secretarias, então essas a gente intitula como de governamentais, né? Ou seja, então tem que ter nesse conselho uma proporção governamental e uma outra não que seria situação em oposição, não seria essa visão, mas ter pessoas que era mais ligada à população do que propriamente a situação ligada à parte pública. Ao governo propriamente, governo, né, Cristiano? Cristiano, e você representa que entidade no conselho? Dentro do CONSEAN, então eu participo junto com o CITAI. Então, o Sindicato de Trabalho das Indústrias de Alimentação de Itajaí. Então, o sindicato estou representando recentemente, devido à substituição, né? Saí da associação, da ADIM, e agora estou representando o Sindicato de Trabalhadores da Alimentação. Você pode dar outros exemplos de temas discutidos no Conselho? Sim, por exemplo, das questões que eu gosto muito e sempre puxo para esse lado é a questão de merenda escolar, né? É uma das condições onde eu fico muito no pé e sou chato em relação a isso e vou continuar sempre sendo, porque se a gente quer uma população focada nos estudos ou uma população menos doente, pensando a nível daqui a mais tempo, né? Não só nesse momento, eu tenho que ter um perfil nutricional muito bom dessas crianças. E às vezes, se a gente não fica de olho, como é uma empresa terceirizada que está fazendo, ou seja, passou por um processo de licitação, a gente, como conselho, a gente fica de olho para saber se funciona de maneira adequada. Dentro desse perfil, uma situação que é relevante dentro do contrato, junto com a empresa da merenda escolar, é relacionado ao educação nutricional, ou seja, essa empresa ela tem um perfil de passar informação às crianças sobre a questão nutricional. E ao meu ponto de vista, isso é dito que é feito, mas eu continuo de olho, porque não é feito da maneira correta, poderia ser melhorada essa situação. Então, no ano passado, eu fiz uma solicitação junto à presidente do conselho, solicitando a presença da representante, que é uma nutricionista, que inclusive é amiga minha, né, mas que ela esclarecesse dentro do conselho algumas questões que eu e alguns colegas nutricionistas tínhamos dúvidas sobre o perfil de educação nutricional e dispensação de alguns tipos de alimentos, lanches, a qual a gente não concordava muito. Ela fez algumas explicações, conseguiu pautar as respostas, mas o conselho está aí para sempre estar de olho, sempre estar também. Não é um conselho que ele é deliberativo, ou seja, que manda, né? Ele é consultivo, então a gente dá para ali para garantir ao governo que aquela situação específica, que é a questão de segurança alimentar, vai estar indo no caminho certo. Tinha algum problema sério com as merendas? Naquele momento a gente evidenciou que não, né? A gente tinha um perfil. Uma coisa é o papel, outra coisa são atitudes, né? Então, o papel aceita tudo, né? Às vezes eu não quero ser muito linguarudo, mas já sendo, então a gente tem que ficar um pouco mais atento, né? Porque trazer um papel com algumas informações às vezes é um pouco relevante no meu ponto de vista, mas é apenas meu ponto de vista e não é um ponto de vista do conselho, porque nem presidente dele eu sou, mas é um ponto de vista como cidadão mesmo, que muitas vezes eu acredito que precisa um pouco mais da população em determinados aspectos, né? Porque se eu partir do exemplo aí de alimentação e de merenda e comparar com a situação de alimentação de um presidiário, a gente vai ver que o presidiário come bem melhor do que uma criança. A questão aqui não é nem dizer que o presidiário é melhor ou é pior do que a criança, como pessoa, tá? Mas a questão, porque N coisas podem ter acontecido com a pessoa, até injustiça para ele estar lá. Mas por que a criança tem que comer pior do que um outro? Não o outro comer melhor do que a criança, mas por que a criança tem que comer pior? Então, por que não melhorar realmente a alimentação dessas crianças? Então, questões que eu sempre levanto. Ok.
Aproveitando então, Cristiano, eu queria que você fizesse, com a sua experiência acompanhando a gestão dos gastos públicos, mais especialmente na parte de alimentação, nutricional e até, por que não dizer, em parte de saúde também, como você avalia a gestão dos gastos públicos em Itajaí nessas áreas que você acompanha? Então, já fui interrogado, né? O Observatório Social já entrou em contato comigo para estar avaliando certo tipo de licitação, porque a gente sabe que existe licitações, não estou nem falando do caso de Itajaí, estou falando de uma maneira geral, que existe certo tipo de compra que você coloca vírgulas e mais vírgulas para que marca específica, só apenas aquela marca específica consiga ganhar uma licitação. Ou seja, não abre concorrência, os valores podem ser abusivos porque você não tem nenhum tipo de concorrente. De tanta vírgula que foi colocada, você vai filtrando, né? Então só sobra aquele produto, então aquele produto específico pode cobrar um determinado valor que a prefeitura vai ser obrigada a comprar, porque não é mais ou menos por aí o caminho, tá? Não é 100% dessa maneira, mas ela parte desse princípio para o melhor entendimento de quem nos escuta. Então, quando a gente faz uma avaliação de um produto, vamos supor aí numa fórmula infantil para criança que não está mais sendo amamentada por falta de leite da mãe. Então, o município ele cede à mãe leite, uma fórmula, e a criança começa a tomar. Então, quando o município faz essa licitação, muitas vezes, se o observatório, ou até mesmo eu como cidadão, se tem alguma dúvida, entro lá no portal Transparência e faço, ou no jornal do município, onde saiu a licitação, e faço a minha avaliação para saber o que pode ter ocorrido que tem tantas vírgulas para aquele determinado produto, e a gente fica um pouco de olho, né? Então é isso que muitas vezes a gente como cidadão, não estou falando nem aí como uma pessoa que às vezes recebe uma papelada para estar avaliando, mas sim como cidadão a gente deve estar fazendo, estar mais atento, né? Neste momento, você está em cima de alguma situação? Porque até para a gente explicar para quem está acompanhando o programa, né, Cristiano, você tem dois papéis que meio que se completam, né? A sua participação no conselho, né? E também a sua participação no Observatório Social, né? Neste momento, você está envolvido em algum caso específico que você está acompanhando? Certo. Nesse momento, não, né? A gente esteve avaliando outras questões que não veio ao caso, vamos assim dizer, porque a gente continua em investigação, né? Porque não pode falar pra gente? Não pode, é mistério, tá? A gente continua em investigação. Okay. Tudo que é relacionado à saúde, a gente possui um grupo e a gente acaba avaliando junto com outros médicos, junto com apartidário, ou seja, o que a gente quer fazer ali mesmo é questões de avaliação dentro disso, ou seja, não é um grupo político que está avaliando a situação, são um grupo de pessoas, podendo ter partido ou não, isso não difere. O importante é trazer informações que no montante a gente consiga pegar, e já pegamos algumas questões, e aí a gente fica um pouco mais atento, né? A gente não gosta de estar falando, não por medo, porque medo é uma coisa que senão não teria nem entrado nisso, tanto no conselho quanto nessas investigações. Mas é mais para não prejudicar o andamento da situação, porque muitas vezes pode ser recolhido papéis de onde a gente pode estar indo buscar, né? Às vezes a gente tem auxílio político, né, que acaba auxiliando. Não vamos citar nomes, porque em algumas situações tal político ajuda, em outra situação tal político ajuda, ainda mais que a gente está no ano de eleição, então a gente não pode vir a vincular nomes, até mesmo para não prejudicá-los ou para não beneficiá-los também. Pois é. Então, antes da gente fechar o bloco, então, Lucas, eu vou pedir para o Cristiano explicar, diferenciar a sua atuação nessas duas instâncias, né? No Conselho e também no Observatório. Então, assim, no Conselho eu fui eleito primeiro foi eleito o sindicato, que aí eu vou representá-lo numa forma que existe toda uma situação mais formalizada. Já no Observatório Social, a gente tem uma questão mais informal, mas que acaba agregando muito bem também ao município. Só que não é um cargo, né, como do conselho, que eu sou um conselheiro. Já no Observatório, a gente é apenas pessoas que quer algo diferente fazendo algo diferente. Colaborador ali na fiscalização dos gastos. Isso, né? Sem vínculo nenhum com o observatório, né? A gente apenas
ajuda a solucionar respostas mesmo. Tá bom. A gente faz um intervalinho agora, então. Daqui a pouco voltamos a conversar com o Cristiano Fischer. E o tema do programa, você já sabe, é transparência nos gastos públicos. Já estamos de volta. O nosso convidado de hoje é o nutricionista Cristiano Fischer. Ele participa como colaborador do Observatório Social de Itajaí e também é membro do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de Itajaí. Muito bem, Cristiano. Eu queria aproveitar agora para falar com relação aos portais da transparência. Na sua opinião, né, o objetivo desses portais é esclarecer para a população, mostrar como está acontecendo a gestão dos gastos do dinheiro público, mas, em tese, o público, você já está acostumado a trabalhar, a acompanhar e verificar esses gastos, mas quem ainda não tem essa experiência, consegue de uma forma acessível interpretar o que está sendo mostrado nesses portais? Não. A resposta é não. Um não bem grande, tá? A gente parte do princípio assim. Eu que sou um pouco mais esclarecido, que já avaliei vários portais de transparência, desde Câmara de Vereadores, desde gastos de licitação e tantos outros, a gente verifica que não. Ele é muito complicado, ele tem uma linguagem que não é facilitada à população. Então, assim, é uma leitura que de qualquer forma nunca seria dinâmica, né? A gente parte desse princípio, mas ela também é dificultosa, o que se torna pior ainda. Então aquela pessoa que já teria um pouco de rejeição por uma leitura dessa, aumenta. Então, desde a procura até o entendimento da situação. Então, por exemplo, a gente tem lá no site da Câmara de Vereadores, portal de transparência, gasto com a parte hoteleira. Eu tenho como saber quanto cada vereador gastou com hotéis no ano de 2015. Então, a gente vai lá e avalia. Então, a gente fica assustado às vezes, tá? Então, a gente consegue achar e aí consegue verificar valores. Mas aí fica uma dúvida também, por exemplo, na questão de gasto de gabinete. Então, a gente também consegue ver o gasto total de gabinete. Então, temos 21 vereadores, tem valores de 21 gabinetes. Ok. Mas, como o valor ele fica muito explícito em relação à quantidade e não em qualidade naquele momento, é muito fácil eu pegar um vereador que gastou quase nada e um que gastou... O que ficou em último lugar em gastos e ficou em primeiro, e dizer que o que ficou em primeiro gastou um absurdo, enquanto que o que ficou lá embaixo não gastou quase nada, defendendo a população, gastando pouco. Só que a minha pergunta também ela vai o seguinte: aquele que gastou pouco fez o quê? E aquele que gastou muito fez o quê? Então ali tem um valor que está solto, né? Então a população às vezes vai ler e se quiser jogar contra o vereador que está lá em cima, ele vai conseguir jogar. Se ele quiser jogar contra o vereador que está lá embaixo, ele vai jogar. Por isso que a gente vive uma guerra política aí, né? Porque às vezes as coisas não são bem esclarecidas e as pessoas vão lá, pegam informação e soltam, o que é muito mais fácil. Legal. Cristiano, ainda tentando fazer com que todo mundo compreenda esses processos de fiscalização dos gastos públicos, né? Na prática, além do portal da transparência, dos portais, né? Como é que vocês trabalham para ficar em cima mesmo, para ver se o que está sendo gasto realmente está revertendo para a população, né? A licitação geralmente é pega no Jornal do Município, né? Até a escolha, até a questão de contratação de pessoas, ligar as informações muitas vezes para saber se não tem funcionário fantasma, também a relação de uma pessoa que está ocupando 2 ou 3 cargos, que isso acontece no município. E aí, às vezes, a gente precisa cruzar informações onde só portal da transparência ela não é suficiente. Mas a gente consegue também tá indo em locais mesmo, tá conferindo de forma presencial, tá pegando um recibo, tá avaliando uma caixa. Às vezes a gente tem pessoas dentro de secretarias que auxiliam nisso também. A gente não tem só esse grupo, a gente tem outra pessoa. Tem desde a menina da faxina até o porteiro ou tantas outras pessoas que auxiliam, levam documento para o Observatório Social, uma dúvida, uma fotografia. São espertos, a população está esperta mesmo. Ela pega uma informação, ela leva. Então não é só o portal de transparência que a gente consegue ir atrás de informação. E depois junto com o Observatório Social é montado
um projeto é levado muitas vezes ao Ministério Público, quando antes é conversado com a questão política para resolver aquela situação o mais rápido possível. Ou seja, se vai para frente, ela demora a ser resolvida. Então, primeiro é ter tentado negociar, reformular aquilo como se não fosse nada, para beneficiar o quanto antes a população. Porque às vezes, se vai para frente, demora muito tempo a ser retornado da população. Entendi. Antes de virar um processo Antes de virar um judicial... processo, vamos lá e vamos tentar resolver. Então, na verdade, isso não é uma confirmação, é uma verificação que eu vejo em algumas situações, de algumas situações específicas do observatório. Só que como eu não estou lá dentro, eu não trabalho no observatório, eu sou um colaborador, então eu tenho informações, mas eu não faço parte do observatório ligado diretamente. Sim. E sim, diretamente, às vezes, só com nesse grupo que a gente chama de braço, né? Um braço da saúde. Então, a gente está ali para resolver problemas voltados à saúde. Ok. Cristiano, hoje tendo o observatório, tendo portais da transparência, tendo, né, os órgãos de fiscalização, mesmo assim, ainda, na sua opinião, é fácil para um administrador público desviar verbas, mesmo com todo esse tipo de fiscalização que tem hoje? É muito fácil. A gente chega a ser cômico, Estamos né? Uma fritos. coisa dessa. Infelizmente é muito, muito, muito fácil. Só que acontece que é fácil, porém o circo, como eu falei, a população ela tá mais esperta e ela mesma que traz informações. Olha, fulano veio aqui em tal local e levou metade do piso que foi comprado para ele. Então aí começa a ver a investigação por aí. É uma denúncia, né? Ou um comentário, ou uma foto. Porque hoje em dia o celular ele virou uma arma, né? Os políticos agora nessa eleição mesmo, eles estão morrendo de medo, né? Do celular, porque tudo pode ser gravado, tudo pode ser filmado, então as negociações. Então já tem muita coisa caindo e vai cair muita coisa ainda. Antes da eleição, Itajaí é capaz de cair muita gente ainda. Olha só, ele tá dando meias informações. A gente vai te chamar de novo aqui, hein, Cristiano? Não, mas tem que chamar alguém do observatório. Tá bom. Cristiano, e quais são as principais dificuldades? Porque você está me dizendo aí, todos esses elementos que a gente está juntando dessa panorâmica, né? Eu imagino que não deva ser muito fácil também, né? Acompanhar esses movimentos para verificar se realmente os gastos estão sendo feitos de forma correta, né? O que é mais difícil? O que bloqueia o trabalho de vocês? A questão de bloquear, no meu caso, ele não é tão forte, né? Porque eu sou apenas um colaborador. Então, nessa condição, as informações às vezes já vêm para mim em formato de um edital, onde eu tenho que estar avaliando. Então, geralmente é dentro desse sistema. Então, eu não sou um investigador que vou a campo coletar informações. E sim, quando a informação é coletada, eu vou, como nutricionista, fazer essa avaliação. Então, tem outras pessoas que acabam tendo essa dificuldade, que às vezes tem que montar um formulário, tem que dizer o porquê estão lá naquela secretaria pedindo, solicitando aquele papel. E aí, a famosa, que eu chamo de burocracia, né, e não burocracia, é que até o portal da transparência eu acho que é muito tão burocrático que aí, como nosso amigo perguntou, é que facilita a questão de desvio, portanto a burocracia é que faz a facilitação. Então, seria dentro disso. A questão de investigação, ela fica para outros amigos que fazem essa visitação. Agora, ainda só deixa eu complementar. Eu fico aqui imaginando, você falou, as pessoas estão mais espertas, estão acompanhando e tudo mais. Na sua visão, você que está envolvido com esses processos, o cidadão comum tem noção de como funcionam esses gastos e como funciona... Desculpa. Como funciona essa gestão do dinheiro público, né? Você acredita que as pessoas, em geral, já estão atentas em relação a tudo isso? Eu digo que elas acham que sabem e sabem mesmo, porque elas acreditam assim. Eles acreditam assim. Eu tenho uma empresa, eu escolho comprar lá e naquela lá para abastecer um certo produto da minha empresa. E quando eu comprar aquele produto específico, em vez de eu pagar R$2, eu vou combinar, vou pagar 4. E aí vai me sobrar 2 eu boto pro meu bolso, 2 eu pago e lá no recibo eu boto 4.
Então elas imaginam que seja dessa forma e elas estão certas, né? Que é dessa forma mesmo que acontece. Então a população ela só não sabe como acontece a licitação, como acontece compras, como acontecem as escolhas, como é feita essa filtragem para que realmente esse tipo de situação aconteça. Infelizmente, não vou afirmar que aconteça no nosso município, porque eu não estou a fim de levar nenhum tipo de problema para casa, mas acontece no Brasil sim, bastante, né? A gente vê prefeitos caindo, a gente vê outros órgãos, até porque não é uma questão muito apenas do prefeito em si, mas tem as secretarias que possam fazer esse tipo de compra. A própria escola, de forma isolada, ela pode fazer certo tipo de compra. Então, se a gente for pensar no meio de corrupção, ela não vai atingir só o prefeito. E quando o prefeito fala, não estou aqui para defender prefeito de Itajaí não, viu? Nem para criticá-lo, não estou ganhando nem para uma coisa nem para outra. Então, a gente parte do princípio que quando se acontecer de ele falar, não vi, então às vezes realmente ele não consegue acompanhar, né? Ele acaba não sabendo, mas claro que foi ele que escolheu as pessoas erradas para estar trabalhando para ele, né? Só que talvez ele não sabia que aquela pessoa era errada para trabalhar com ele, né? Então, por isso que eu não vou aqui criticá-lo, né? Porque a gente falando de uma cidade tem muitas pessoas trabalhando, envolvidas na situação, então é um outro patamar onde a gente tem que ficar um pouco cauteloso com isso, né? Muito bem, Cristiano, como que as pessoas podem fazer para contribuir, para participar dessa gestão dos gastos públicos, saber como que elas devem ou não fazer? Quais dicas você dá para quem quer começar a se envolver com essa parte dos gastos públicos na nossa cidade? Fiscalização mesmo. Na fiscalização né? mesmo, né? Fiscalização. Então, assim, as pessoas que têm algum tipo de denúncia, que gostariam de estar participando, pode entrar diretamente no Observatório Social, tá? E lá tá levando a sua documentação, a sua fotografia, a sua informação, ou apenas algum detalhe, porque é assim que a gente chega lá, a gente chega com pequenos detalhes para conseguir realmente, são pistas, né? É como num programa de detetive, onde a gente pega uma pista daqui, uma pista de lá, para a gente conseguir realmente colher informações certas, para realmente dar continuidade a esse tipo de denúncia e aí sim conseguir pegar aquele que a gente está realmente a fim de pegar, não porque é uma perseguição, mas sim porque está lesando a população, deixando de ter projetos melhores por conta da corrupção. A gente tem que estar de olho na corrupção, a gente tem que estar investigando. Então, quem tiver a fim de participar, pode ser um dos voluntários do Observatório Social, certo? Para estar dentro do Observatório Social, não deve ser apartidário, tá? Quem quiser participar de forma de fora, pode. Agora, estar lá dentro, não. Então, quem é de fora, beleza, pode ter. Quem está dentro, não, para estar conseguindo contribuir de maneira sem nenhum tipo de distorção. Tá certo, a gente vai agradecer a participação do Cristiano Fischer, nutricionista, que é integrante do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de Itajaí. Também participa do Observatório Social de Itajaí. Nós vamos deixar os links do observatório para quem quiser fazer contato. Obrigada, Cristiano. Tá certo, muito obrigado. Obrigado, Cristiano, e obrigado também a você de casa curtindo mais um Viva Voz. Suas ideias em alto e bom som.